Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o próximo bloco. O foco é a atenção básica e o PSF. Beleza? Eu botei aqui só a atenção básica, mas para ficar mais tranquilo para a gente entender. Eu vou começar, pessoal, bem direto. A atenção básica tem 4 princípios. E a gente tem que saber, porque sempre cai em prova. É só você entender, gente, de acordo com a própria atenção básica. Como é que é a atenção básica? A atenção básica, gente, é a porta de entrada. O ideal é que ela seja a forma do paciente entrar no serviço de saúde. Como, por exemplo, um PSF. Eu tenho meu PSF, eu tenho uma clínica de saúde da família, e ele tem que ser a porta de entrada do sistema. Ele chega por ali. O atendimento também tem que ser longitudinal, ou seja, ao longo do tempo. Eu tenho que conhecer meu paciente, gente. Eu tenho que acompanhar ele ao longo do tempo. Ele pode até sair da minha atenção básica, ir para o setor secundário, ir para o setor terciário, mas ele volta sempre para mim. Então, eu tenho que ter um atendimento ao longo do tempo, com vínculo com o meu paciente. Além disso, tem que ter integralidade. Eu não falei de prevenção e cura, lembra da integralidade lá dos princípios do SUS? Aqui também. A atenção básica tem que ser resolutiva, tem que ter prevenção e cura. E, por último, a coordenação do cuidado. Como eu falei, e juntando a ideia de longitudinalidade, o meu paciente pode até ir para um nível secundário, pode até ir para um nível terciário, mas eu que coordeno o cuidado dele. Eu que sou responsável por esse paciente. Então, esses 4 aqui são os princípios da atenção básica. Tem que saber. Porta de entrada, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Fechou? Vamos seguir. Vamos lá, gente. Seguindo a ideia de atenção básica. A atenção básica é dividida em setores. Primário, secundário e terciário. Mas mais do que isso, gente, a atenção básica é o foco sempre no primário. Para que o paciente possa ir para o secundário e terciário, ele precisa de uma coisa muito importante, que é o quê? Está aqui, ó. Como eu vou de outro para outro? Através das famosas guias. Guias? Que guia é essa, Gustavo? Nunca ouvi falar. Gente, a atenção básica engloba basicamente a atenção primária. Tá ok? Beleza, fechou aí. Mas a gente sabe que alguns pacientes precisam de um atendimento mais especializado. Por exemplo, ambulatório de especialidades. Um paciente que tem lá um lúpus mal controlado, uma hipertensão descompensada, que eu não consigo ali tratar com as medicações mais conhecidas, mais famosas, ele tem que ter um acompanhamento mais especializado. Ele vai para um nível secundário. Mas como, Gustavo? Como é que eu faço isso? Simples. Através do famoso guia de referência. Pô, nunca vi esse guia. Lembra, pessoal, não é o que você vê, não é o que você faz, é o que você sabe, é o que você lê. O guia está lá no SUS. Tem que ser feito. O paciente, para ir para o nível secundário ou para ir para o nível terciário, partindo de uma atenção básica, partindo de uma atenção primária, ele tem que ir sempre com guia de referência. E ele volta com o famoso guia de contra-referência. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia da atenção básica e essa é a ideia da passagem para níveis secundários e terciários. Ou, por exemplo, estou lá no meu hospital, recebo um paciente com um quadro clássico de apendicite, que a gente sabe que o diagnóstico é clínico. Como é que ele vai para o nível terciário para operar no hospital? Guia de referência. E volta com guia de contra-referência, sacou? Essa é a ideia, gente. Mas quem financia? Já continuando na atenção básica. Lembra do PAB? Piso de atenção básica, criado lá no 996, lembra? Lembrando lá do início da aula. Está aqui, é ele que financia. Depende basicamente do piso de atenção básica. Vamos continuar, gente. Como é que é a composição de um PSF? Saindo um pouco da atenção básica, a gente sabe que tem clínicas de atenção básica que não são de PSF e tem algumas que são de PSF. Não pode generalizar. A maioria é PSF? Sim, mas nem todos têm esse nome. Como é que é a composição? Isso cai muito em prova de um programa de saúde da família ou de uma unidade básica de saúde da família. Como é que é a composição? Tem 2 composições, gente. A mínima, que é o mínimo que tem que ter, e a ampliada. A mínima tem que ter o quê? Vai comigo. Tem que ter pelo menos um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Vou repetir. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Isso é a composição mínima de um PSF. E a composição ampliada, Gustavo? É a mínima mais um dentista, um técnico em higiene dental e um auxiliar dentista. Então essa é a composição ampliada e essa é a mínima. Tem que saber? Tem que saber. Cai muito em prova. Beleza, gente? E vamos seguir. Atende qualquer número? Posso atender 10 mil pessoas, uma unidade mínima? Não, gente, isso é importante. Vou colocar até numa questãozinha depois para vocês. No finalzinho a gente faz uma pequena revisão.
umas 5, 10 questões. Mas isso é importante. A média de pessoas, eu nem botei aqui mais para vocês me ouvirem, a média de pessoas que uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família atende é 3.000. E o máximo, 4.000. Então, a média de pessoas é 3.000 e o máximo de pessoas da minha unidade de saúde da família é 4.000. Fechou? Tranquilo. Vamos lá, gente, continuando. NASF. Gustavo, NASF, já ouvi falar nisso. NASF é o famoso Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Se é um núcleo de apoio, ou seja, se serve de apoio, vou fazer a primeira pergunta para vocês, que cai em prova direto. É obrigatória a existência do NASF? É obrigatório num PSF? Não. Não é um núcleo de apoio à saúde da família? Então não é obrigatório, já começa assim. O paciente pode procurar direto o NASF? Ele pode ir lá procurar um professor de educação física, um fisioterapeuta, um acupunturista? Ele pode ir lá direto? Não. O NASF sempre tem que estar vinculado a uma unidade de saúde da família. Ele nunca pode estar sozinho. Então, assim, uma pergunta que já cai em prova. A saúde da família necessita obrigatoriamente do NASF? Não. Mas o NASF necessita da saúde da família? Sim. O NASF não vive sozinho. É um núcleo de apoio à saúde da família. É dividido em 3 tipos, o NASF. O tipo 1, que é o maior deles, que tem vínculo com 5 a 9 equipes de saúde da família, com um mínimo de 200 horas. Como assim 200 horas, Gustavo? O somatório de todos os profissionais tem que dar no mínimo 200 horas. Tem o 2, que é junto a 3 a 4 equipes de saúde da família, com o somatório das horas trabalhadas de 120 horas. E o 3, que é o menor deles, que é 1 a 2 equipes de saúde da família, com o mínimo de 80 horas. Beleza, gente? São vários profissionais, gente. Qual é a ideia do NASF? Quem ainda não entendeu, o NASF é o seguinte, pessoal. São vários profissionais que geralmente não estão presentes na unidade de saúde da família, como eu já falei. Educador, profissional de educação física, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, acupunturista, nutricionista. São vários serviços, gente, que não tem numa unidade de saúde da família simples, não tem lá, como eu falei, na clínica, lembra? Básica, na composição mínima, mas que podem estar relacionados e dão apoio a uma equipe de saúde da família. O NASF 3 a 1 a 2, o NASF 2 a 3 a 4 e o NASF 1 a 5 a 9 equipes de saúde da família. Então agora você entendeu a ideia? Eu estou lá, vou dar um exemplo mesmo. Eu trabalho numa unidade de saúde da família. E tem lá um paciente, pessoal, que come muito e tal. Eu tenho conhecimento de nutrição básico, do médico, mas não sou nutricionista. Eu quero que esse paciente tenha acompanhamento de uma nutricionista. Ele vai fazer uma cirurgia, tem que perder peso. Como é que eu faço? Vou lá, ó. Oi, tudo bem, Nath? Tranquilo? Tem uma consulta aí para uma nutricionista semana que vem? Ah, tem, beleza. Então tá bom, marcado. Acabou, gente, é assim. O NASF, então, está sempre vinculado a uma saúde da família. Tranquilo? Vamos seguir. Gente, esse slide aqui, eu botei basicamente porque isso tem caído muito em prova. A ideia que eles colocam em prova é a seguinte. Quando uma unidade de saúde da família entra num determinado local, qual é o caminho até essa unidade de saúde da família começar a trabalhar, vamos dizer assim? Ou seja, eu chego hoje, vamos lá, vou abrir aqui a unidade de saúde da família. Vou abrir aqui. O que eu tenho que fazer? É só abrir a porta e... Vem aqui de graça. Não. Não é assim não, né, gente? Tem um caminho. Isso está no SUS, isso está na lei de criação de uma PSF. Qual é o primeiro caminho? A territorialização. Ou seja, eu não posso chegar aqui e atender... eu vou atender aqui 40 bairros, 30 mil pessoas. Não, gente. Eu tenho que fazer uma separação geográfica da área que eu vou atender. Essa é a territorialização. Então, o primeiro caminho para eu abrir um PSF. Segundo, a descrição de clientela, ou seja, eu tenho que conhecer os meus clientes. Tenho que chamar, conhecer eles. Beleza? Vou chamando, vai lá o agente comunitário de saúde, bate na porta mesmo. Oi, tudo bem? Quantos moram aqui? 5. Nome de cada um, idade, beleza. Tchau, abraço, gente. Abrimos um PSF aqui. A descrição de clientela. E o último, diagnóstico da comunidade. Como assim, gente? Eu começo a preencher. Se eu vou começar a fazer um PSF aqui, lembra? PSF é atenção básica, é integralidade, é tudo. Eu vou ter que saber, gente, espera aí. Aqui, 80% da minha população, na minha unidade de saúde da família, é de jovem. Pessoas abaixo de 25, 30 anos. É claro que o meu foco vai ser muito em quê? Em DST. É claro que o meu foco vai ser muito em mortalidade por causa externa. É claro que o meu foco vai ser muito em combate à utilização de drogas. Meu foco vai ser muito a evitar o tabagismo numa criança. Meu foco vai ser esse. Agora não, 90% da minha população é de idosos. Qual vai ser o meu foco? É claro que o meu foco, gente, vai ser em rastreamento de hipertensão, rastreamento de diabetes,
tratamento de doenças crônicas, rastreamento de algumas neoplasias, colonoscopia, PSA. É isso, gente. Essa é a ideia. Beleza? Entenderam agora? Vamos seguir, gente. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. Qual é o horário de um trabalho no PSF? Gente, isso aqui às vezes cai em prova. O horário, gente, é o seguinte. Qualquer profissional tem que ter no mínimo 40 horas semanais, com exceção do médico. O médico pode ter no mínimo 20 horas semanais. Isso faz com que um médico só possa trabalhar em 2 equipes diferentes. Pô, Gustavo, por que você botou isso? Gente, eu botei mais porque às vezes é cobrado. E eu vou repetir. Qualquer profissional daqueles que eu falei, enfermeiro, técnico, tem que trabalhar no mínimo 40 horas semanais. O médico tem um privilégio. Ele pode trabalhar 20 horas semanais. Então vamos dizer assim, eu tenho equipe, a unidade de saúde da família A e B. Posso ter 2 médicos nas 2, entendeu? Eles trocam, fazem 20 horas numa e 20 horas na outra. Isso pode. Isso está na lei. Beleza? Aqui eu botei assim, gente, instrumentos. Como assim? Pô, Gustavo, não entendi. Um monte de nome estranho, nunca ouvi falar nisso. Pessoal, vou explicar para vocês. Olha só. Hoje em dia, gente, para poder formar um bom PSF, e durante o PSF mesmo, o médico, o auxílio do enfermeiro, dos agentes comunitários de saúde, eles têm usado muitos artefatos ou instrumentos para poder entender melhor aquela população, para poder entender melhor aquele meu paciente. Entenderam a ideia, gente? Então isso aqui às vezes tem caído em prova. Porque as bancas não têm mais o que perguntar, começa a perguntar coisas assim, que nem deveriam saber. Então eu vou explicar, gente, os 4 que mais caem. Começando pelo primeiro, o que mais cai assim, disparado é o genograma. O genograma cai muito. Qual é a ideia do genograma, pessoal? A ideia do genograma é muito simples. É eu montar como se fosse uma árvore genealógica daquele paciente. Então, assim, o meu foco é sempre um paciente doente, ou um paciente problema, digamos assim. Por exemplo, eu tendo um paciente lá, usuário de droga, que não melhora, tal, morador de rua e tal. Então, pego esse paciente e vou fazer o genograma dele. Eu vou saber quem mora com ele. Eu faço lá, lembra aquele diagrama em volta de quem mora junto? Eu vou fazer as relações dele com seus parentescos. Relações boas, uma seta, uma linha, né? Relações ruins, aquele tracejado. Eu vou saber se ele é casado, se ele tem filho, se ele não tem. Beleza? Então essa é a ideia do genograma. É eu separar, lembra, lá naquele meio, então eu vou olhar o quê? O foco sempre no paciente doente, mas na sua unidade familiar. Essa é a ideia do genograma. Qual a ideia do ecomapa? É tipo entender o que está escrito mesmo. É eu fazer tipo um mapa em torno do paciente. Eu vou conhecer com quem ele mora, a relação dele com seus vizinhos, a relação dele com o seu trabalho. Essa é a ideia do ecomapa. Beleza, pessoal? E o PRETS, gente? O PRETS, a ideia é um termo, né, em inglês bem longo e tudo, nem precisa saber. Que a ideia é o quê, gente? Eu saber assim, a unidade familiar, o meu foco é a família. Beleza? Eu consigo muito isso através de conferências familiares. Tranquilo, gente? O FIRO é a relação interpessoal entre as pessoas. É a relação daquela pessoa que eu atendo com as outras pessoas à sua volta. Então, assim, mais para saber assim, o básico de cada um, para se cair a gente não errar por besteira. Tranquilo, gente? Então, assim, fechamos aqui, pessoal, esse nosso 4º bloco, né? Nosso 5º bloco, na verdade, desculpem. Fechamos aqui nosso 5º bloco, gente. Que, assim, foi um bloco mais curtinho, mas que cai muito em prova. Tranquilo? Então, assim, se tiver dúvida, vê de novo, atenção básica PSF, cai bastante em prova. Eu falei assim, o que mais cai em prova para vocês, tá bom? Quem não assistiu a aula ainda, assiste a aula ao vivo ou no Medicine, assiste, é muito importante a aula. Lê a apostila, vê de novo a aula de revisão, tá bom? Não dá mole não, que SUS cai muito em prova, atenção básica é um tema muito importante.